Salve, salve meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Apollo 11, é isso aí, eu sou Neil Armstrong, eu sou o comandante dessa nave virtual, muito bom estar aqui com vocês com mais um episódio. Já quero agradecer logo de cara a todos os meus patrocinadores, que vocês vão observar aqui na nossa tela, aqui no nosso cenário, todas as empresas que colaboram para esse canal acontecer, para estar sempre trazendo um conteúdo e um convidado especial. Tá certo? E hoje, com certeza, é um dia fantástico, especial aqui em nosso estúdio podcast Apollo 11. Estamos recebendo aqui o grão-mestre, 9º grau, isso é faixa vermelha, viu? De jiu-jitsu, uma lenda viva, o grande Maurício Robin. Seja muito bem-vindo, sensei. Muito prazer. Satisfação total. E o calorzão de Natal? Eu acho que Salvador é mais quente que aqui, eu acho, porque aqui tem um ventinho permanente, né? E lá nem sempre tem esse ventinho, porque lá a cidade cresceu muito, tem muito prédio, né? É verdade. E eu acho que atrapalha a movimentação do vento. Antigamente era mais fresquinho lá, né? Uhum. Mas hoje é mais quente. Aqui a brisa. Mas é um prazer eu estar aqui, podendo contribuir para o seu canal aí, e sempre que eu venho a Natal, a gente revê os amigos aqui, né? Da academia. E muito bom, sempre é muito bom estar aqui. Muito bom, muito bom. E são muitos anos já, né, na história do jiu-jitsu, muitas amizades construídas, porque são muitos anos. São quantos anos já, mestre? Que eu tenho de jiu-jitsu? De jiu-jitsu. Eu comecei com 14 anos. 14 anos? Estou com 78. Caramba, 64, né? 64 anos. Meu amigo, é uma jornada, é uma jornada. É uma vida, né? É uma vida. Eu não fiz só isso na vida, né? Porque jiu-jitsu é uma atividade que eu tive. Sim. Mas eu morei em São Paulo, né? Sim. E eu comecei a fazer jiu-jitsu com o falecido grão-mestre também, Pedro Emetério, que era do Ceará. Pessoa formidável. E aí eu fui com ele até a faixa azul, né? Porque naquela época não existia a faixa preta. Sim. Então ele me deu a faixa azul, porque na época azul era o grão-mestre Carlos Gracie, Hélio Gracie, Carson, só esse time da pesada, só, né? Elite. Só elite. E aí eu recebi a faixa azul. E só quando depois houve a fundação da Federação de Jiu-Jitsu da Guanabara é que a gente passou a usar a faixa preta, entendeu? Sensacional. Então nós tínhamos algumas faixas, né? Essas faixas de adulto tínhamos todas. E de criança que veio muito depois com a fundação da Confederação Brasileira, né? De Jiu-Jitsu. E aí o Carlos Gracie Júnior aí foi montando todo esse processo, né, de ensinar para criança e faixas cinza, isso e aquilo. E hoje é um sucesso no mundo inteiro, né? Sucesso no mundo inteiro. Eu gostaria de aproveitar para perguntar sobre isso. Né? O senhor aí está há décadas aí nessa arte suave. Como é que o senhor enxerga hoje, né? Deve ser bem satisfatório, né? Você começa lá de trás, né? E hoje ver como é que está a expansão da sua arte marcial no Brasil e no mundo. Como é que o senhor enxerga isso aí? Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, eu tive a oportunidade, a honra de participar do primeiro campeonato de jiu-jitsu, segundo o Hélio Gracie, foi o primeiro campeonato de jiu-jitsu do mundo. Cara, que massa. Lá no Rio de Janeiro, na ABB. E eu fiz a final de faixa preta absoluto com o Hollis Gracie, que era um monstro, né? E a verdade é a seguinte, o jiu-jitsu, ele evoluiu muito, sob um ponto de vista, né, de organização, né? Hoje o jiu-jitsu, graças também a Gracie Barra, né, o jiu-jitsu tem uma imagem bem diferente da que tínhamos naquela época, né? Então aquela época era uma época em que havia muita rixa entre as equipes e tudo mais. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas estão muito mais amadurecidas, né? Os professores estão muito mais amadurecidos e participam de campeonatos importantes, né? No Brasil, fora do Brasil, campeonato sul-americano, campeonato europeu, campeonato mundial. Então eles perceberam que tem que se enquadrar. E eu acho que nesse sentido a Gracie Barra, ela deu um padrão completamente diferente do que era antigamente, tá certo? E esse padrão vem sendo usado
até por outras equipes, né? Então o Carlos Gracie Jr. criou a certificação dos instrutores, criou, por exemplo, usou o uso do rash guard e uma série de outros equipamentos e tudo que as outras equipes copiam, que eu acho bom. Sim. É maravilhoso, porque a ideia é realmente fazer com que o jiu-jitsu seja semelhante, né, eu digo em termos de organização, do judô, porque o judô nunca foi uma arte marcial, sempre foi um esporte, né? E o judô nasceu do jiu-jitsu, só que ele se transformou num esporte olímpico. E ali houve uma organização muito grande, um respeito, né, ao tatame, respeito às regras e tudo mais. E eu acho que os lutadores de jiu-jitsu hoje têm outro nível de maturidade. Eu estou falando do pessoal que participa de campeonato, que tem academias maravilhosas, né, como a Gracie Barra Natal, né, que tem o professor Itácio aqui, que faz um trabalho maravilhoso há anos, né? E então ele vem criando um padrão também, que é copiado, que eu acho ótimo. Então, como é que eu vejo jiu-jitsu hoje? Hoje o jiu-jitsu está nos 5 continentes. 5 continentes. Está na África, está na Ásia, está na Europa, está nos Estados Unidos, por aí vai. E está expandindo. Sim. E está expandindo, né? A Gracie Barra tem mais de 1.000 escolas no mundo. Então, houve a necessidade. E aí que vem a genialidade do professor Carlos Gracie Jr., do mestre, de criar essa padronização do ensino, né? Que não é o engessamento do ensino, mas é uma padronização, porque se eu estou aqui, o professor, por exemplo, que está dando aula na Alemanha, como é que é a aula que ele dá? Isso. Se ele não tiver um rumo, um padrão, fica muito complicado. Entendeu? Então ele foi criando essa necessidade de cada professor fazer o programa de certificação, o PCI, e hoje os professores são obrigados a fazerem esse PCI no mundo inteiro, tá certo? Sensacional. E aí fez com que houvesse um padrão de ensino, né? E nesse padrão de ensino também tem uma novidade muito interessante, porque toda vez que eu tinha aula de jiu-jitsu, tanto do Pedro Emetério quanto do Hollis, depois que eu passei a frequentar a academia do Hollis, a gente começava com defesa pessoal. Sempre. Toda aula você começava com defesa pessoal. E essa defesa pessoal funcionava muito como aquecimento. Depois a gente ia para o chão, ou para a queda, enfim, para outras vertentes, né, do jiu-jitsu. E hoje o mestre Carlos Gracie Jr. criou um sistema de ensino que tem um pouco de defesa pessoal, um pouco de queda, um pouco de chão, tá certo? Então, o aluno que vai fazendo todos aqueles programas, né, desde do kids até o adulto, ele, no final das contas, ele tem essa multiplicidade de vertentes do jiu-jitsu, né? Então, hoje o jiu-jitsu eu vejo que está um nível de organização, eu estou falando muito da Gracie Barra, né? E outras grandes equipes também, né? Aliança e outras mais, elas também hoje têm uma organização muito grande, e só se cresce com organização, né? Com seriedade, com honestidade, com você tratar bem o aluno, tratar bem os pais, a questão da higiene, né? Da higiene. Mudou muito isso. Muito. Eu, uma certa ocasião, fui convidado para fazer um rola lá em Copacabana, isso há anos atrás. Rapaz, quando eu cheguei lá, era um apartamento pequeno, tinha um tatame, era cercado daqueles caras mal encarados, rapaz. Assim, um mau cheiro, né? Porque antigamente o tatame não era de lona, né? De lona, era de lona de caminhão. Então o cara suava e ficava ali o cheiro ali, horrível. E aí foi lá, então eu sou dessa época, né? Sim. Eu sou dessa época, cara. Então, você me perguntou como é que eu tô vendo. Eu tô vendo de uma forma muito positiva, né? Essa evolução do jiu-jitsu no mundo inteiro. Fantástico. E tá aqui a prova viva também, aqui em Natal, né? Dessa evolução. Senhoras e senhores aqui, né? Apresentando aqui o sensei Tássio Lisboa, ou sensei, meu professor de jiu-jitsu, né?
faço parte da escola Gracie Barra Natal, e é justamente isso que o grande mestre está falando aqui, né? Que é justamente a evolução, e você é a prova viva dessa evolução, né? Pois é, cara, 35 anos de estrada, conheci a Gracie Barra em 2002, né? Abri a primeira escola aqui no estado, e aí de lá para cá, na minha opinião, só evolução profissional, né? Técnica também. Essa questão da metodologia da Gracie Barra é fantástica. O mestre Carlinhos realmente ele jogou a bola lá para frente, né? Porque além de facilitar o nosso trabalho, é melhor para o aprendizado do aluno também, né? As aulas padronizadas. E quando você, hoje, o mundo globalizado como a gente tem, quando você, por exemplo, viaja para qualquer lugar, a mesma aula que é dada hoje aqui na minha escola é dada nas outras escolas no mundo todo. Então você pode continuar o seu aprendizado, se for passar férias na Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, onde quiser, você vai com a Academia Gracie Barra o mesmo ensino. Isso é fantástico. É demais. Né? E assim, para você fazer isso no meio do jiu-jitsu, no passado, o mestre Maurício Rob tem mais experiência com certeza do que eu, muito mais, ele sabe disso, o quanto era difícil. Mas o Carlinhos conseguiu fazer, né? E hoje a Gracie Barra ela é copiada por todo mundo, né? E facilitou a nossa vida enquanto professor, porque já está tudo esmiuçado ali, é só você pegar e trabalhar. É né? verdade. Facilita para o professor, facilita para o aluno, e ainda tem esse ganho aí de quando a gente está fora, poder treinar a mesma coisa que treinaria na escola de ofício. Né? E o que eu estava comentando é o seguinte, quer dizer, quando, por exemplo, você tem uma determinada aula, vamos dizer, de passagem de guarda, eles ensinam uma passagem de guarda ali, mas não engessam. Exatamente. Quer dizer, o professor que quiser, ele ensina uma passagem que, de repente, que ele gosta muito, ou da turma, ou do nível de evolução da turma, e por aí vai. Então, é uma referência. É uma referência. Mas tem uma referência sistematizada, que antigamente não tinha, né? Não tinha essa sistematização. O programa ele trabalha com o GB1, GB2 e GB3, né? Que é o iniciante, o treinamento médio e o avançado, né? Então, no iniciante é que a técnica ela é amarrada, por quê? Porque o cara não sabe nada até 2 graus. Então, precisa de muito cuidado. Então, ele não pode rolar, treino livre. Então, tem todo um processo que você tem que respeitar. Depois disso, vem o terceiro e quarto grau, que é o avançado, né? Aquele treinamento ali do meio. Esse treinamento você pode fazer treino livre, mas o conteúdo já é um pouco mais solto, como o mestre falou, né? Você dá um tema para o cara, para o professor, e ele desenvolve a técnica de acordo com o nível da turma. E aí fica muito mais fácil, né? E, claro, o treino principal, que é o dos graduados, que aí é treino livre, é técnica avançada, enfim. Pois é, falando justamente sobre isso, né? Hoje as pessoas sabem que é o jiu-jitsu, né? A maioria das pessoas já sabe que é o jiu-jitsu. Né? O jiu-jitsu já é conhecido agora, né? As pessoas conseguem encontrar as escolas nas esquinas, nas suas ruas, né? Dentro de um shopping, enfim, tá em tudo que é lugar. Não em Natal, no Brasil e no mundo, né? Mas antigamente não era assim. Era muito difícil você falar sobre jiu-jitsu ou tinha que provar de alguma forma que era eficiente o jiu-jitsu. O senhor viveu isso aí, né? Não tenha dúvida. Então, aquela etapa do Vale Tudo foi uma etapa importante do jiu-jitsu, porque naquela ocasião se apresentavam, por exemplo, estivadores do Porto, lutadores de boxe, que queriam confrontar com o jiu-jitsu. Então, o Hélio Gracie fez um trabalho maravilhoso nesse sentido, né, que quem quisesse, ele se confrontava. Entendeu? Inclusive o Carson Gracie, que sempre morou ali em Copacabana, ele, as pessoas da praia, aqueles caras metidos a valentão e tudo mais, eles iam para, ele convidava para a academia, quer dizer, o aluno da academia não podia, vamos dizer assim, agredir o convidado, né? E eles sempre ganhavam. Então isso foi criando um marketing em relação à eficácia do jiu-jitsu, né? A eficácia do jiu-jitsu. Agora, outro aspecto também que houve uma difusão muito grande foi esses programas do UFC, né? Porque hoje em dia as pessoas, muitas pessoas, até mulheres e tudo mais, gostam de assistir o UFC e tudo mais, e houve uma divulgação muito grande, e geralmente quando a luta estava assim um pouco aparelhada, quem decidia era o jiu-jitsu, a técnica do jiu-jitsu, às vezes com lutadores mais fracos e tudo mais, mas eles ganhavam, entendeu? Então essa foi uma etapa importante também, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque as mães, elas levam
os seus filhos com todo carinho, todo cuidado, para aprenderem técnicas suaves, né? Porque o jiu-jitsu é uma arte suave. Então, a mãe não vai querer que o garoto vá para uma academia para tomar soco na cara, não vai querer um negócio desse, né? Fora essas agressões que acontecem no UFC. Então, por um lado, foi bom nesse aspecto da divulgação, mas o esquema que o mestre Carlinhos criou foi muito importante, né? Porque você tem início, meio e fim. Cada etapa da aula tem um objetivo e no final você tem uma mensagem para os garotos e às vezes os pais estão assistindo. Então é um sucesso absoluto, né? E outra coisa que eu vejo também é o seguinte: hoje, ainda mais essas últimas semanas, quanta agressão está acontecendo nas escolas, não é verdade? É um negócio que virou um caos, né? Um caos. Lá em Salvador, a escola Sartre criou uma lista de alguns itens que eles vão passar a fazer, ter segurança, ter isso, ter aquilo, porque eu não sei se foi em função da pandemia que essas crianças ficaram muito trancafiadas em casa e agora soltaram e eles estão meio perturbados, sem rumo, né? E, mas todo dia você praticamente vê, rapaz, o cara pegou uma faca, quer esfaquear, virou rotina. Então, eu vejo, e outra coisa é o bullying, né? O bullying também é uma coisa que o jiu-jitsu tem uma atuação importante. Então, quando a criança faz o jiu-jitsu, ela tem uma autoconfiança, né? Ela não vai agredir, mas ela vai se defender. Entendeu? Então, eu vejo que todo esse conjunto, né, de aspectos positivos do jiu-jitsu teria que ser muito mais assimilado pela população e ainda está muito longe, né? Porque você pega, por exemplo, a academia de GB Natal, que já foi a maior academia de jiu-jitsu do Brasil, né? E essa pandemia veio para realmente dificultar as coisas, mas é uma academia que segue à risca, né? O padrão Gracie Barra, né? Porque eu me recordo que quando a gente começou a lançar o Rash Guard, as pessoas, já é um país quente pra diabo, por que você vai usar ainda mais um Rash Guard, não sei o quê. E aí foi indo, as outras equipes grandes estão usando. Então, e é estranho quando você vê alguém sem arraste por baixo. O cara assim é estranho, parece que ele tá nu. Tá nu, né? Aquilo criou um padrão melhor dentro da escola, menos suor no tatame, porque aquilo retém o suor, né? E também evita que você passe doenças de pele para os outros, né? Então, você se sente muito confortável lutando com um kimono limpo, né? Porque antigamente eu tinha um aluno, rapaz, ele até delegado de polícia aqui no Pernambuco, no interior de Pernambuco. Ele fazia o seguinte: ele ia lutar, não vou citar o nome dele porque não é ético, né? Mas ele ia lutar, terminava a luta, ele embolava o kimono, jogava na caminhonete dele atrás do banco. Sim. Aí, quando eu chegava no outro dia para lutar, ele pegava e abria. Rapaz, era um cheiro de amônia. Um cheiro horrível, rapaz, horrível. Era comum isso. Era comum. Hoje não, o kimono tem que estar todo limpinho, todo padronizado, que é outra coisa importante. Quer dizer, a mãe e o pai, quando chegam numa academia, vem aquela Gracie Barra, todo mundo igualzinho, aquilo dá uma... Você não precisa falar nada. Mostra que é uma escola, né? É uma escola, uma academia, mas com um padrão de qualidade, né? Com disciplina, com tudo isso, você não precisa falar nada. Agora, a gente vê ainda, né? Algumas academias com kimono preto em cima, a calça branca, ou às vezes a calça não é nem de kimono, é uma calça qualquer. Então você olha, você estranha, né? A gente estranha muito, né? É verdade. A gente estranha muito. Em frente a essa evolução toda que está hoje, a gente já começa a estranhar realmente. Mas com certeza. E o que é incrível, que eu viajo muito também para a Europa para fazer meus seminários lá, né? Certo. E o que é incrível é que no mundo todo, assim, o Carlinhos conseguiu essa padronização no mundo inteiro, cara. Fantástico. Né? Fantástico. E não só o kimono, né? Mas o padrão das aulas como visual. Então a cor é padronizada, né?
A logomarca da Gracie Barra é padronizada. Os quadros, tudo. Tudo você olha, você já lembra. Você já sabe que você está na Gracie Barra. Já sabe que Agora você entra em escolas, que é uma garagem, tem meia dúzia de alunos, um negócio meio sem pé nem cabeça, mas a tendência é depois o pessoal ir se reunindo, criando equipes maiores e... né? Até quem está ali dentro, entra numa academia dessa que não tem um padrão, com o tempo ele sente a necessidade de estar numa escola organizada, ele quer evoluir, ele vai dizer, pô, aqui eu não vou evoluir, eu estou aqui numa garagem, essa turma aqui, mas poxa, eu quero evoluir. A gente começa a ver as escolas como a Gracie Barra evoluindo, se destacando, né? Toda a organização, tem atletas lá, né, que hoje saíram para ir para lá, para a Gracie Barra Natal, em virtude disso. Verdade. Né? Todo mundo quer o melhor, né? Não quer o pior. Exatamente. Então, você vê, esse fim de semana está sendo realizado lá em Salvador, o Open, né? Lá de Salvador. E foi uma coisa muito importante também. Porque a competição tem uns alunos que não se sentem confortáveis de participar do campeonato. E passa a noite toda com dor de barriga, com ansiedade, com isso, e não vão para o campeonato. E tem outros que entram no tatame como se nada fosse. Mas eu acho que a competição é muito interessante, porque é um momento onde você vai testar tudo aquilo que você aprendeu, a sua tranquilidade, né? Porque não é só você conhecer um golpe. Como é que você chega àquele golpe ali? Como é que você começa uma luta em pé? Como é que você vai chegar a passar a guarda? Como é que você chega do lado, domina o adversário, vai finalizar? Não é simples, não. Por isso que se chama de xadrez corporal. Sim. Porque é complicado, a coisa é complicada. E você está diante, não é que nem um xadrez que você tem uma torre, você tem um bispo, você tem um peão, que eles estão estáticos ali. No jiu-jitsu, não. A coisa é dinâmica, né? É interativa, né? Então, é mais complicado ainda, eu acho. Mais complicado ainda. Certeza. Porque você fez um movimento, o adversário já está fazendo outro. Está dando a resposta. Já está dando a resposta, então você tem que ter uma velocidade de atuação muito rápida, né? E aí se chega num momento em que a sua racionalidade não é o suficiente, você tem que trabalhar com a emoção, porque a emoção é mais rápida do que por incrível que pareça. Então, verdade. Você está diante de uma situação e a tua emoção te encaminha para aquele lado, para aquele outro lado. É muito interessante, né? Muito interessante. Então o jiu-jitsu e hoje o jiu-jitsu ele também é usado para a formação de determinados CEOs de grandes empresas, né? Porque você entra numa reunião, você está com medo de alguma coisa? Verdade. É verdade? É verdade. Porque as pessoas que não têm uma estrutura... Um controle emocional, né? Um controle emocional, uma estrutura, digamos assim, de conforto, de estar entre outras pessoas, elas sentem medo. Ih, rapaz, hoje tem reunião com o presidente, hoje tem não sei o quê. Aí o cara já fica assustado, né? Mas se você luta jiu-jitsu, meu amigo, você está tranquilo. Blindado, né? Tá blindado. Você está tranquilo e você tem lucidez, cara. Você não tem ansiedade, né? Você não tem... você não atropela as coisas, você tem tempo, porque ou você é desse jeito para lutar jiu-jitsu, ou senão você não vai adiante. Você não vai adiante, porque a coisa é muito dinâmica, né? Dinâmica, e você tem que se adaptar a cada fração de segundo a uma determinada situação e ter um foco, né? Qual é o teu foco? Então, hoje, comparando com o que havia antigamente, eu vejo que hoje tem muito lutador ainda que busca a pontuação. Sim. E não busca finalização. Só em pontuação. E não busca a finalização. Então acaba ficando uma luta ruim, porque ele, por exemplo, começa a lutar, ele te dá uma queda, pronto, são 2 pontos para ele. Então ele já está ganhando a luta. Se ele amarra a luta e não sei o que, daqui a pouco ele ganha. Então tem muitos críticos, né, dessa pontuação. Muitos, inclusive da família Gracie, né? Porque tem esse aspecto. O cara não fez coisa nenhuma e ganha a luta. Entendeu? É verdade. Então... O importante é aprender para saber finalizar, não ficar focado na pontuação, né? Exatamente. Então, quando você,
pelo desenrolar da luta, você pontua, tudo bem. Vai ser uma consequência também, consequência. Né? Agora, por que você pontua? Para que você pontua? Exatamente para você estar diante de situações que são mais favoráveis a uma finalização e não pontuar por pontuar, entendeu? O errado é pontuar por pontuar. Entendi. Mas se você pontua, por exemplo, você vai e passa a guarda, né? Aí daqui a pouco você estabiliza, você coloca o joelho na barriga. Então, são movimentos de colocação, né, como se chama, que contribuem para você se posicionar melhor para uma finalização. E não parar ali. Isso. Se você para ali, você realmente não entendeu. São etapas, qual é o grande objetivo do jiu-jitsu. Que, aliás, remontando a origem do jiu-jitsu, que foi de defesa pessoal. Era você dominar teu adversário, entende? Sem uso de armas. Nem armas brancas ou armas de fogo. Esse é o grande objetivo. Sensacional. Então, tem uns críticos que dizem, né, porque depois dessas regras todas, o jiu-jitsu passou a ser um esporte, né? Perdeu um pouco a eficiência pessoal. Mas para alguns, porque se você continua treinando defesa pessoal de forma correta, aí você vira um faixa preta completo, né? É verdade. Completo. Ney, eu até aproveito aqui o espaço. O Mestrão falou sobre a questão da autoestima que o jiu-jitsu dá, da autoconfiança, né? Eu estava em Floripa com o senhor no quarto lá, a gente estava no evento da Gracie Barra, naqueles eventos internacionais, né? E aí eu recebi um texto bem grande assim no WhatsApp, né? Eu abri, era aquele meu aluno que é empresário, não vou falar o nome dele para não espelhar aqui, mas um dos maiores empresários do estado, mandou um texto grande, eu fui ler lá, mostrei para o mestre Maurício do lado, e ele estava agradecendo, né? Porque ele foi negociar uma rede de concessionários na Bahia, e aí ele foi sozinho no avião particular dele, meio que preocupado com a reunião, porque ia encontrar com 6 pessoas assim, tudo cabelo branco, os coroão, né? Experiente. Ele disse assim, cara, ele com 32 anos na época, né? Como é que vai ser isso, né? E aí na hora ele disse que lembrou do jiu-jitsu, antes de entrar na sala, de como ele está na dificuldade, como deve se comportar, tranquilidade, pensar e tal. Ele disse que entrou na reunião tranquilo, negociou e fez um excelente negócio. E ele mandou esse texto para mim, agradecendo, porque ele treina comigo desde faixa branca, hoje é faixa preta, e na época já era faixa preta também. E pra você ver como o jiu-jitsu é, né? Vai além do tatame. Além do ganhar e perder, ele levando pra vida dele. Olha aí. Algo que o jiu-jitsu são muitas histórias, que é confiança, né? São muitas histórias. E sobre histórias, eu gostaria de saber um pouco, você contar um pouco da relação, né, com os Gracie, né? Com a família Gracie, na verdade. Queria que você contasse a importância que foi na sua vida para a evolução do seu jiu-jitsu, do que o senhor é hoje. Me fala um pouco sobre como é que foi. Deve ser muito legal. Eu fico imaginando assim, porque hoje em dia a gente vê tudo prontinho, né? O jiu-jitsu tudo prontinho. Tudo prontinho, você chega na tua... Dá a impressão de que você não passou, nunca foi finalizado, né? Pois é. Você chega e... Mas a minha relação com a família foi o seguinte. O Pedro Emetério, cearense, ele foi um dos melhores alunos do Hélio Gracie. Ele e o Carson lutavam em conjunto lá na academia, lá na cidade, né? Na Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro. E ele foi um dos melhores alunos do Hélio Gracie. E depois ele se transferiu para São Paulo, né? Ele lutou um tempo com o irmão do Carson, do Hélio, e depois abriu sua própria academia, a academia da Pedro Emetério. E aí eu tinha tomado contato, né, com o jiu-jitsu e tudo mais. Eu digo, eu quero aprender esse negócio. Aí eu comecei a aprender jiu-jitsu com o Pedro Emetério. Acordava cedo, frio, louco lá em São Paulo, mas eu ia cedinho lá para vir da rua 7 de Setembro, que foi a primeira academia que ele teve, e ia lá e começava com defesa pessoal, sempre defesa pessoal. Aí Pedro Emetério ia me colocando para fazer rola, isso e aquilo, e foi evoluindo. Bom, então através do Pedro Emetério é que eu conheci, né, o Hélio Gracie, conheci o Carson Gracie, o irmão do Hélio, né, o Carlos Gracie, e aí eu fui ganhando a confiança deles, né, porque eu acho que é muito importante no jiu-jitsu você confiar. Você é o que o Carson dizia, você ser um creonte
Quer dizer, você aprende tudo, depois você cospe no prato que comeu. É um negócio muito mal visto, né? Na sociedade, em especial no jiu-jitsu, né? Então eu fui adquirindo a confiança deles todos, né? E foi uma relação muito importante. E esse primeiro campeonato que houve, eu acho que foi em 72, foi lá na ABB do Rio de Janeiro. E eu ainda era da Academia do Pedametério. E eu e o Mário Rosado, nós fomos defendendo a Academia do Pedametério nesse primeiro campeonato que houve. E aí eu fiz a final do faixa preta absoluto com o Hollis Gracie. Só que o Hollis Gracie era um ídolo, como sempre foi. Né? Eu era um ilustre desconhecido. Inclusive naquela época você tinha uma faixa preta com a tarja branca, que era o amador, né? E o Hollis tinha de profissional, né? Aí nós lutamos e tudo mais, foi maravilhoso. E o Hollis ganhou, né? E dali para frente eu percebi que eu precisava aprender mais coisas, mais detalhes, mais isso, mais aquilo. O que eu fiz? Eu transferi uma fábrica que eu tinha em São Paulo, transferi para o Rio de Janeiro para poder lutar com o Hollis Gracie, você acredita? Aí eu fiz isso na minha vida e foi uma coisa maravilhosa, né? Porque depois eu me tornei grande amigo do Hollis Gracie e ele queria que eu pulasse de asa delta. Não, eu falei, então vamos deixar para a próxima vez. Vamos deixar para a próxima. E numa dessas ele acabou falecendo lá em Visconde de Mauá, que eu tenho até uma terra lá. Sim. Mas aí foi um sucesso essa relação e eu aprendi demais, não só com o Pedrametério, com o Hollis, e depois do falecimento do Hollis, aí quem assumiu os alunos foi o Carlinhos, entendeu? Aí eu fui lutar com o Carlinhos todo dia também. E antes da Gracie Barra. Sim. Não existia a Gracie Barra. A Gracie Barra foi em 86. Eu sou anterior à criação da Gracie Barra, né? As antigas. Então, foi ótimo, né? E aí o Carlinhos também, a gente é muito amigo há mais de 40 anos. E a gente sabe, a gente não está toda hora junto, não. Sim. Mas quando se encontra é como se tivesse tido contato no dia anterior, entendeu? Bom demais. E a gente é muito, a gente confia muito um no outro, né? Sim. Inclusive, quando o Carlinhos foi graduado faixa branca e vermelha, fui eu que graduei, né? Campinas. Sensacional. Foi em Campinas, Eu que graduei. E aí depois ele me graduou com faixa vermelha. Sim. Né? Floripa. Em Floripa. Aí eu falei na época, mas qual o grande segredo, não sei o quê. Eu falei, o grande segredo é estar vivo. O grande segredo é estar vivo para chegar aqui. Porra, não é verdade? Porque... e ele está no caminho, né? Faltam alguns anos e daqui a pouco ele vai receber a faixa vermelha, né? Sensacional. E eu quero estar vivo para poder ter essa honra. Nesse momento, incrível. E essa experiência toda, nessa trajetória, essa jornada toda, você transmite isso através de seminários, né? Tá aqui em Natal, sim, não apenas para turismo, para pegar esse calorzão de Natal, mas sim para compartilhar os seus conhecimentos. Me fala um pouco sobre esses seminários. A verdade é a seguinte, o jiu-jitsu é um mundo, né, de informações. É um mundo. Se você quiser fazer um seminário só sobre estrangulamento, você faz. Entende? Mas não é todo mundo que suporta. Aí é que vem a questão da graduação. Então um faixa preta bom, ele vai prestar atenção em cada detalhe. Já um iniciante, já vem ele de ensinar de novo esse estrangulamento. O cara não tem paciência. Entendi. Então é claro que há uma seleção natural nesse processo todo. Quer dizer, todo aluno que tem esse foco, ele percebe essa filigrana. Então quando você vai fazer um seminário, você chega às vezes e você não sabe o que cada um sabe. E você, às vezes, num seminário, você tem faixa azul, roxa, marrom, preta com alguns graus, né? Você tem mulheres, você tem crianças. Não é simples, é um grande desafio. Aí que vem a questão da sensibilidade. Quer dizer, você não vai para um seminário dizendo, eu vou ensinar isso, não, isso não dá certo. No meu entendimento. Sim.
Não dá certo. É que nem você ir para uma batalha, o general dizendo, eu vou fazer isso, é na hora que você vai vendo como é que você vai se adaptando, né? Verdade. E aí então eu vou mostrando as coisas, e cada coisa que eu mostro, surge uma outra, e a outra, e a outra. Aí o aluno tem uma dúvida daqui, outra dali, e aí se forma um seminário maravilhoso, porque o homem só cria na necessidade, não é verdade? Então quando ele tem uma necessidade, por exemplo, eu estou com a necessidade de defender estrangulamento. O que adianta você ensinar a passar guarda? Ele não vai prestar muita atenção. Ele até presta atenção, até por educação e tudo. Mas o que ele gostaria é de saber defender de estrangulamento. Então eu sempre abro para os alunos essa oportunidade deles dizerem o que eles têm mais dificuldade aqui ou ali, não sei o que, blá, blá. E aí eles é que acabam formando o caldo, né, digamos assim, de conhecimento. Porque você chega diante de uma turma com conhecimento de anos e anos, décadas de jiu-jitsu, você vai ensinar o quê? Você entendeu? Muita coisa. É isso aí. Você vai ensinar o quê? E para quem? Né? Quer dizer, então eu vejo o seminário, eu gosto muito de ensinar, porque eu fui professor da Universidade Federal durante muitos anos, né? E eu sou formado em administração, fiz especialização em design de produto e tenho mestrado em educação. Então, a conjunção desses conhecimentos também me deu uma abertura muito grande, cara. Porque na metodologia de desenvolvimento de produtos, você tem que saber criar alternativas projetuais. Interessante. Alternativas projetuais. E no jiu-jitsu, se você tem uma ideia fixa, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Não dá certo, não, cara. Você tem que ter você tem que ter a capacidade de criar alternativas, porque se aquilo não está dando muito certo, para que você vai insistir naquilo? Né? Já não é muito inteligente, né? Então você vai se adaptando a e isso o ensino superior me deu isso muito. E essa paciência, né? Porque é o que o Hollis dizia. Se o cara quer aprender jiu-jitsu, eu ensino até de graça, cara. Porque você chega na faculdade, tem um cara lendo alguma coisa, ou mexendo no celular. Não, é difícil. Você ensinar para quem não você ensinar para quem não quer aprender não é fácil, não. Já no seminário tá todo mundo ligadíssimo, né? É verdade. Ligadíssimo. Querendo pegar ali e aprender o máximo. E eu, graças a Deus, cheguei nessa graduação, que eu nunca imaginei quando eu comecei o jiu-jitsu, nunca imaginei chegar até aqui. Nunca. Nem existia essa graduação. Nem existia essa graduação. Quer dizer, você estava num caminho que você não sabia nem onde ia dar. E acabei chegando nessa graduação, e é claro que eu tenho que ter uma responsabilidade enorme em relação às pessoas que estão me ouvindo. E isso já faz parte da minha personalidade. Eu não tenho esforço para fazer isso. A responsabilidade, a seriedade, a preocupação com o aluno que está com a dúvida, o outro, entendeu? Então esse conjunto de coisas, eu acho que a gente, e o Carlinhos tem isso muito também, aprendi muito com o Carlinhos também nesse aspecto, essa tolerância, né? Carlinhos tem uma tolerância, meu amigo, impressionante. E às vezes enfrenta situações difíceis, né? E a gente tem que ter essa tolerância para realmente conduzir da melhor maneira possível esse conjunto de alunos do mundo inteiro, né? E é impressionante, né? Você foi comigo quantas vezes na Europa? Em Paris, na Alemanha, em Inglaterra, Portugal, Dubai e tudo mais. Então, é impressionante como é bom, né? Como é bom você ensinar. Fantástico. Você entendeu o privilégio da gente hoje, né? Exatamente, era isso que eu ia lhe perguntar, ia falar justamente sobre isso, né? A importância de um seminário como esse, né? Para quem está chegando, né? Que está começando, para quem já está há muito tempo já, reciclar, né? Receber uma energia de quem está na estrada há muito tempo. Muitos anos. A importância desse seminário, como é que você encara esses projetos de seminário, trazendo um mestre para a sua turma? Quando a gente começou o jiu-jitsu, a gente teve esses seminários, era muito pouco, né? Devido à dificuldade que a gente tinha de trânsito desse pessoal para cá, Bani, que era o meu primeiro professor, que infelizmente faleceu, era muito pequeno o número de eventos como esse. Hoje em dia é muito mais fácil, né? E aí a gente tem esse privilégio de ter um mestre
ele falando isso aqui, mestre Maurício, grão-mestre Maurício, a gente vê a humildade do cara, né? Porque assim, pelo conhecimento que tem a estrada, todo o percurso que ele já fez, ele poderia muito bem chegar e dizer assim, ó, o seminário vai ser isso aqui. Uhum. Mas isso mostra uma atitude de humildade muito grande, dizer assim, vamos ver o que vai acontecer. Isso. O que é que o pessoal precisa. Que é melhor para eles, né? Entendeu? Melhor para eles. Isso é um ensino fantástico, que vai além do conhecimento do jiu-jitsu. É um ensino de humildade, você chegar ali e dizer assim, o que é que vocês precisam? Estou aqui para servir vocês. Sensacional. Então, assim, um evento desse é, para mim, na minha opinião, um privilégio. Verdade. Que aqueles que realmente entendem a importância disso vão estar ali, né? E graças a Deus, como sempre ele vem, o pessoal honra muito a presença dele, a casa vai estar cheia. E eu tenho certeza que a gente vai sair dali muito melhor. Tanto no conhecimento do jiu-jitsu, quanto no aprendizado da vida. Não tenho dúvidas, né? Que é o que o mestre Maurício, toda vez que eu saio com ele, que a gente anda, você tem uma ideia como é que eu conheci o mestre Maurício, só para você entender. Parece que a gente é irmão. Conta essa história. De infância, parece, assim, com o relacionamento que a gente tem, a intimidade que a gente tem, e essa amizade verdadeira. Eu fui convidado para dar uma palestra na Gracie Barra, em 2011, perdão. Foi o primeiro PCI que teve. Que era presencial, com 120 professores do Brasil e fora. E aí eu fui convidado para ser palestrante. Eu disse, mas como assim? Eu nunca dei uma palestra na minha vida, né? Mas ele disse assim, ó, mas chamou, você tem que ir. Aí eu, beleza, tomei posse do negócio e fui embora. Cheguei lá nervoso, tentei me preparar antes, mas assim, fiquei meio nervoso, né? Mas dei minha palestra, terminei a palestra lá, o pessoal aplaudiu, eu pensei, pô, isso é educação, né, pessoal? E aí tinha uma mesa lá que tinha os mestres, né? Esse senhor tava lá, esse rapaz aqui tava lá. E aí ele falou assim, ô professor Itácio, aí eu olhei pra mesa e ele fez assim, ó, com essa mão delicada dele, assim, vem cá. Falei, pronto, agora eu já não volto pra casa mais, ali eu vou ficar, né? Aconteceu alguma coisa que eu fiz errado aqui. E aí quando eu cheguei perto da mesa, ele estendeu a mão e fez, ó, parabéns, sua palestra foi excelente. Pô, caramba, aquilo me deixou muito feliz, entendeu? Porque eu tava ali inseguro, né? Sim. É como, sei lá, eu tava ali mal. Eu disse, não, eu acabei aquilo ali. E o Carlinhos estava assistindo dos Estados Unidos. E o Carlinhos estava assistindo dos Estados Unidos, né? Então eu tava muito nervoso. Minha irmã, meu cunhado tava lá. Né? Nesse momento eu criei um carinho, assim, um amor por esse cara, que eu disse assim, bicho, que cara legal, cara. Porque assim, ele podia ter ficado na dele, como todos os outros, né? Sim. Mas fez isso. Então eu disse, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou levar ele no Natal. E aí, a partir daí, começou o processo. Já tem tempo, né? Já tem. Não, 2011, né? Imagina isso. Né? 12 anos, é isso? Nós estamos em 2023, né? 12 anos, né? 12 anos. Ou seja, parece que a gente se conhece há 50. Né? Bom demais. E é uma amizade boa, verdadeira, sempre me ajuda, sempre me orienta, né? Enfim, eu sou privilegiado de ter a amizade do mestre Maurício. Eu também. Não porque ele é o mestre Maurício, é pela pessoa. Pela pessoa, sim. Porque é o mestre no limite da palavra. Porque essa história de mestre, de grão-mestre e tudo mais, eu acho que quanto mais você vai subindo os degraus, você vai percebendo. Porque você vê, às vezes, um faixa azul, ele é pescoçudo e orelhudo, né? O cara olha o outro assim, sabe nada, mas... Ele tem uma arrogância que não cabe nele, né? Mas quanto mais você vai subindo nesses degraus, você vai percebendo que você tem que se voltar para o outro. Você tem que ser humilde. Se você não tiver humildade, você não aprende jiu-jitsu. Se você pensar que sabe, Pedro Emetério dizia, é melhor você ter certeza de que não sabe do que achar que sabe. Excelente. Pode crer. Eu uso isso até hoje, cara. Eu uso até hoje. Isso é verdade. E tem gente que acha que sabe. Tem gente que acha que sabe. Então você está ensinando o negócio pro cara, para ele melhorar, mas ele não está percebendo que ele está precisando daquilo. Ele acha que já sabe tudo. Então, essa paciência, cara, essa tolerância a gente vai adquirindo ao longo dos anos. E quando você chega nesse nível, eu acho que você está no... não que você está pronto, né? Mas você está num bom caminho para você poder ajudar os outros, né? E eu quero ensinar tudo que eu sei. Eu não escondo nada, nunca escondi nada, né? Então, um grande problema, por exemplo, de uma academia que tem uma garagem, você tem uma meia dúzia de alunos, você tem às vezes um azul, um roxa, um marrom, um preta. Esse preta vai lutar com quem? Com roxa? Vai aprender nada, quer dizer, ele não vai se desenvolver. Então eu fui percebendo que era indispensável você ter uma academia grande, onde você tem vários pretas, vários marrons, vários roxos, e por aí vai. E aí você forma realmente uma equipe. Quando eu cheguei em Salvador, eu não tinha nenhum aluno.
porque eu sou do Rio. Eu não tinha um aluno. Hoje a gente tem a maior equipe lá. Olha aí. De jiu-jitsu, né? Então, você vê a gente já ganhou quantas vezes, porque de vez em quando as outras equipes vêm com disposição de ganhar mesmo, né? Ainda mais com esse problema da pandemia, atrapalhou muito, né? Muita gente passou o pão que o diabo amassou com isso aí. Verdade. Aqui, em todos os lugares. Todos os lugares. Empresários, né? No mundo todo. Então, o cara que conseguiu varar, como diz o mineiro, né? Conseguiu varar essa tsunami, cara, o cara ele se fortaleceu, cara. Ele se fortaleceu, ele começa a valorizar o que tem valor, né? Essa que é a verdade. Tratar bem os alunos e ter tolerância. Às vezes o aluno atrasa, então você tem que ter paciência. Por que ele está atrasando? Entendeu? Ele perdeu o emprego. Então você tem que perceber que às vezes é melhor ele estar na academia, mesmo não pagando, talvez mais adiante ele volte a pagar, do que você ir às paredes, né, da academia. São os valores que vão aprendendo no tatame, né, no jiu-jitsu, que o jiu-jitsu vai aprendendo, vai ensinando, né. E eu sou faixa branca, né, tô aí no 2º grau, né. Tem um caminhozinho pela frente. Caminho pela frente, né. Estrada pela frente. E aí eu queria que o senhor me desse eu como faixa branca, para chegar na faixa branca. Qual é a dica? Qual é a dica? Para ser simples, né? Mas olha só, eu tô começando, né? Sou do karatê, né? Faixa preta karatê, quer dizer, minha vida toda foi lutando em pé, né? Então tô indo agora sair totalmente da minha zona de conforto, indo pro chão, aprendendo, tô gostando bastante do que eu tô aprendendo, né? Principalmente lá na escola, que é fantástico, na Igreja Barra Natal. Mas esse conselho não vai só para mim, mas para quem está assistindo, para quem quer começar, para quem está começando. Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte: primeiro passo, frequentar a academia. Sem treinamento você não chega lá. Se você vai só o dia que não está chovendo ou o dia que você está com disposição, aí o negócio não vai na velocidade que poderia ter, certo? Segundo ponto, observar sempre o que o teu professor está falando. Faz assim, faz assim. Você não concorda às vezes, né? Mas faz daquele jeito ali, porque ele sabe para onde você vai chegar, entendeu? Então, humildade é o terceiro ponto, importantíssimo, né? Para você nessa jornada que é longa. Entre o branco e o vermelho são quantos anos? Mais de 60 anos. Mais de 60 anos. Eu tô com 44 anos. Você vive até 100, se Deus quiser. Oh, se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas é isso, cara. E agora, eu quando entrei, é o que eu falei, eu não tinha a mínima noção do que seria o jiu-jitsu, o que eu iria aprender. Eu não tinha noção de coisa nenhuma, entendeu? Mas eu ia sempre, eu não faltava. Eu, às vezes, deixava de ir na faculdade, porque eu estudei na Getúlio Vargas em São Paulo, que era na mesma avenida 9 de Julho, porque depois o Pedro Emetério se transferiu para a academia na 9 de Julho, que era em frente ao Joelma, que pegou fogo, né? Sim, edifício Joelma. Era ali. Aí eu passava em frente a Getúlio Vargas, não tinha vaga, cara. Eu digo, deixa eu ir mais para frente. E foi uma coisa maravilhosa que eu fiz na minha vida, foi o jiu-jitsu, cara. Foi maravilhoso. Eu acho que foi a coisa mais importante. Mais importante que meus cursos superiores. Sensacional. Para mim, eu estou dizendo, né? Sim. Para mim, pessoalmente, né? Meu desenvolvimento. Hoje eu sou uma pessoa que não tem estresse, né? Você já me viu estressado? Nem quero. Tá aqui em Natal pelo jiu-jitsu, né? Cara. Não, o mundo todo, cara. Eu não o mundo estresse, todo, não. viajando, conhecendo o mundo todo. Eu não tenho estresse, não, Energia cara. positiva sempre. Isso aí é bom demais. E isso é que eu procuro transmitir para as pessoas. Que ele pode. E você pode, cara. Você pode. Você não precisa chegar na vermelha. Você chegando na preta, né, daqui uns 10 anos mais ou menos, ou até um pouco menos, dependendo da capacidade de frequência que você tem e tudo mais, aí você vai começando a galgar o primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto. E o que é interessante nessa graduação é que os primeiros graus são de 3 anos, né? Depois de 3 anos. Os 3 outros, 5 anos cada um. Depois 5 anos. Depois 7. Depois de 7. Depois e 10. o último a última etapa você pensa que vai facilitar, são 10 anos. Se você passar do 8º grau para o 9º grau, são 10 anos.
Olha aí. Então tem uma história, cara. É Então história. não tenha pressa, cara. Não tenha pressa. Vai aprendendo, vai se inteirando, né, do jiu-jitsu, vai curtindo, né, essa tua processo, evolução, né? Isso. O processo, a estrada. E Caminho se faz caminhando, cara. É isso aí, não tem outro jeito, não. E uma frase comum que dizem muito por aí hoje é que o faixa preta é um branco que não desistiu. Só isso. É só seguir, como o mestre falou. Vá treinar, esqueça do tempo e vá treinar, que a graduação vem naturalmente, né? É que a faixa ficou preta de suja, né? De tanto treinar. De tanto treinar. De tanto treinar. É isso mesmo. É isso mesmo. Quero agradecer, né? Primeiramente aqui ao grande mestre. Muito obrigado pela Obrigado sua a você presença. pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre jiu-jitsu, que eu tanto gosto, e para uma cidade importantíssima, né, como Natal, e ao lado do professor Itácio Lisboa, né, que fez um trabalho, vem fazendo um trabalho maravilhoso há anos aqui do jiu-jitsu, não só na capital, mas no interior, e o entorno, né, porque ele não atua só no Rio Grande do Norte, ele atua na Paraíba, atua em vários outros estados aqui circunvizinhos, né? Sim. Então isso é um trabalho lindo, né? Fantástico. E eu tenho certeza que ele tem um prazer enorme, né, de fazer Enorme. esse trabalho, e os alunos, né? Então a gente ganha amizades incríveis. Todo canto. O que você precisar, você tem um aluno sempre disponível, né? Então eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui. Gratidão total. E o grande, meu sensei aqui, né, que está me incentivando, que me incentivou a iniciar o jiu-jitsu, foi o Itácio então, Lisboa. fez bem. Então estou muito Pare não, feliz, estou muito Pare não. feliz. Vamos que aqui não pode parar. Não para, não. Aqui não pode parar. Não. Eu vou deixar umas imagens para vocês que estão assistindo, as imagens do seminário, porque hoje aqui a gente fez essa gravação antes do seminário, mas eu estarei no seminário, certo? Vou participar desse seminário, estarei lá no tatame, não vou perder essa oportunidade, tu acha? Nunca. Né? E vocês vão poder ver algumas imagens do que vai rolar nesse seminário, do que aconteceu no seminário. Beleza? Vamos ficando por aqui, um grande abraço para todos. Na próxima vez, se Deus quiser, eu vou estar recebendo aqui o mestre, já com alguns graus, com a faixa, quem sabe até no futuro uma faixa preta, batendo papo com o senhor aqui, com o certeza, Itácio. só depende de você. Então vamos que aqui não pode parar, bora treinar. Bora, pessoal, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Vamos acabar com aquele grande osso cheio de energia. Os! Fala, galera, beleza? Isso aí, sabadão, estamos aqui na Gracie Barra Natal. Olha só a galera toda aqui, olha aí. Olha aí atrás aí, a galera toda marcando presença no sabadão. Sabe por quê? Porque o mestre Maurício Robb, 9º grau na faixa vermelha, tá aqui em Natal e vai dar um seminário para essa galera aqui. Então, galera da Gracie Barra Natal, como outras Gracie Barra também, não só de Natal, mas também de outros estados, vieram aqui prestigiar e fazer parte desse evento, desse seminário incrível. Eu também vou fazer parte desse seminário, estou registrando tudo, já bati um papo com o Maurício Robb lá nos estúdios do podcast Apolo 11 e agora vou fazer aqui algumas imagens que vai fazer parte também desse episódio. Então tá aí a galera toda, simbora. Galera toda aí.
Thank you.